As síndromes respiratórias agudas graves apresentam tendência de crescimento em 23 estados brasileiros e isso é o que alerta o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. Entre os casos virais dessas hospitalizações, 3 em cada 4 estão associados à Covid. O boletim divulgado hoje atualiza o cenário nacional e aponta que o crescimento da síndrome respiratória aguda grave se destaca na população adulta e principalmente entre os maiores de 60 anos. Os estados com alta nas internações nas últimas 6 semanas são de todas as regiões do país. Mas há 4 exceções, onde a estabilidade na tendência são todas da região norte, no Acre, Amapá, Amazonas e Pará. Já os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, que estão entre os que foram afetados primeiro pela onda atual de infecções, apresentam um cenário de diminuição do ritmo de crescimento e formação de um patamar estável. A Covid-19 foi responsável por 76,7% dos casos de síndrome respiratória aguda grave no país nas últimas 4 semanas, segundo a avaliação que considera apenas os casos que foram detectados vírus respiratórios. Na análise dos óbitos pela síndrome, a prevalência da Covid chega a 94%. Olha, sobre esses aumentos nas síndromes respiratórias graves em vários estados aqui do Brasil, como podemos combater esse crescimento? É uma pergunta que a gente faz e quem pode responder para a gente é a doutora Juliana Barreto. Ela é médica infectologista, fala com a gente ao vivo aqui direto de Goiânia. Doutora Juliana, boa noite. Boa noite, Ordevar. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso. Por que a gente pode... qual é a avaliação da senhora? Por que nós estamos tendo esse crescimento? Nós estamos tendo o crescimento exacerbado do número de casos de Covid, isso nós já estamos observando aí durante todo esse mês de novembro e agora o mês de dezembro. E, em consequência, aumentando o número absoluto de casos, acabamos aumentando também o número de síndromes respiratórias aguda grave, que até a sigla, quando as pessoas leem para elas identificarem que estamos falando disso, a sigla chama SRAG, né? Então, esses casos podem ser por influenza, não só por Covid, mas como mostrado já aí na entrevista, a maior parte dos casos tem sido por Covid, são por vírus respiratórios. Mas pode sim ser por influenza, H1N1, H2N3. Então, a importância das pessoas tomarem a vacina para não evoluírem para os casos de síndrome respiratória aguda grave. O que eu ouço muito? Ah, mas eu tomei a vacina e peguei Covid. Sim, tomou a vacina e pegou Covid. E a Covid foi só uma gripe como ela deve ser. E não deixou de tomar a vacina, pegou Covid, adquiriu uma síndrome aguda respiratória grave e morreu por Covid, o que torna totalmente diferente o cenário. Doutor, vamos começar falando pela gripe, não é? As pessoas estão vacinando contra a gripe ou não? Bem menos do que o esperado. Estão vacinando sim, mas podem vacinar mais. Toda a população, é indicada a vacinação e as pessoas não estão indo, ou porque esquecem, ou porque acham que não, já vacinei contra a Covid, já estou protegido contra a influenza, o que não é verdade, são vírus diferentes, ou porque não querem mesmo. Estão vacinando, mas não da forma como a gente esperava. Doutora, contra a influenza, a pessoa pode vacinar a partir de que idade? A partir de 18 anos, aliás, a partir de 12 anos, a pessoa já pode vacinar contra a influenza nos postos todos e, inclusive, as gestantes são preconizadas que vacinem, né? E, além disso, além das gestantes, os grupos de imunodeprimidos, a população de risco, a população idosa, a população preferencial para vacina de influenza, que são sempre a população de maior risco para desenvolver a síndrome respiratória aguda grave, até porque são populações que têm mais comorbidades e estão mais suscetíveis, como os imunodeprimidos. Doutora, nos postos de saúde tem a vacina para a gripe, para a influenza de graça para todo mundo? Tem a vacina de graça para influenza para todo mundo. O que às vezes a população pergunta, então, mas tem a vacina na rede privada também. Tem diferença entre a vacina da rede privada e a vacina da rede pública? Geralmente a diferença que tem é que a vacina da rede pública ela é trivalente, ou seja, ela pega 3 cepas de influenza, e a vacina da rede privada é tetravalente. Só que sempre
tanto a trivalente quanto a tetravalente, vai pegar a principal cepa que está ocorrendo no país naquele ano. Então, é importante que se tome qualquer uma das duas. A tetravalente pega uma cepa a mais, que geralmente são cepas que às vezes não é a predominante, mas que também pode ocorrer. Doutora Juliana, a pessoa indo num posto de saúde, ela pode tomar a vacina contra a influenza e também a vacina contra a Covid no mesmo dia? Antes, sim, essa pergunta é interessantíssima, Jordevar. No começo da pandemia da Covid-19, pensava-se às vezes que tinha que esperar. Mas hoje a gente. E não se teve muito uma resposta na época por que teve que esperar ou não, porque são vacinas de vírus inativados. Mas hoje já se sabe que não precisa esperar, pode sim tomar as duas ao mesmo tempo. Na mesma hora também, né? Sem problema, né? Sem problemas. Agora, tem muita gente, doutora, que tem receio de tomar a vacina contra a Covid por conta dos problemas que surgem depois. Tem gente que realmente está com dor de garganta, dá febre, dá indisposição. Como é que está essa situação hoje? Jordevar, toda e qualquer vacina pode dar eventos adversos leves. Uma leve dor de garganta, dor no braço, uma febre baixa, isso toda e qualquer vacina, né? Eu, por exemplo, que estou com um bebê pequeno, o bebê toma vacinas diversas, é uma gama vasta de vacinas no primeiro ano, e pode ter, sim, essas reações adversas, assim como pode não ter nada. Então, isso é muito individual, não significa que a pessoa que tomou a vacina da Covid vai ter algum evento adverso, não significa que quem teve vai ter uma melhor resposta imunológica, isso não é uma verdade. Então, assim, o fato de deixar de fazer a vacina é que corre o risco maior de evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave, e aí sim é um problema. Agora, eu queria saber da senhora, por exemplo, se a realização de campanhas educativas, informando, pedindo às pessoas para que realmente tomem a vacina, pode ajudar? Porque, veja bem, nesse governo até agora a gente não viu campanhas dessa forma e, pelo jeito, não vai ter até o final do ano. Começando com campanhas, a gente pode modificar, pode reduzir essa situação tão complicada? As campanhas, assim, eu falo que a campanha que teve pela vacinação da Covid foi uma campanha, né, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais. Todo mundo pedindo, indo nas redes de televisão, rádio, os próprios governos, isso eu vi, ajudei, fiz, presenciei, de ter muito esse pedido pela vacinação da Covid-19. A população pediu a vacina inicialmente, agora que tem a vacina, a população esquece de fazer. Então, o O que que tem que fazer, aconteceu então, foi... para que essas pessoas possam vacinar? Então, agora, o que a gente sabe? Que a gente teve, sim, melhora, porque a pessoa fala, mas eu estou com 4 doses e peguei Covid. Repito a frase que eu disse no início da entrevista. Estou com 4 doses e peguei Covid, sendo a Covid uma gripe, como ela deve ser, e não uma doença que leve à morte, como no início, antes que pegou a população de surpresa, por isso a pandemia. Então, hoje, a gente pode ter novos surtos de influenza, como a gente sempre tem? Pode sim. O que minimiza o risco disso acontecer? Tomar a vacina. O que minimiza o risco da gente ter Covid-19 e não evoluir para síndrome respiratória aguda grave? Tomar a vacina. Daqui a pouco vai estar chegando as vacinas aí, as novas vacinas, as bivalentes, e isso vai melhorar ainda mais esse risco de minimizar a chance de evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave. Doutora Juliana, obrigado. Boa noite para a senhora. Boa noite, Erdevan.